Então, muito bom dia a todos vocês presentes, pessoal aí de São José do Rio Preto, né, as turmas 19 ATF10 e 19 ATF04. Muito bom dia, professor Bruno Esteves aqui diretamente de Franca, para mais uma aula da semana do curso de vocês. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, por favor, manda um zap para nós lá no grupo, ou no particular que a gente responde. Tem uma galerinha aí que manda para mim, que eu respondo, né? Claro, pode perguntar, fiquem à vontade. E lembrando do formulário, hein? Tem gente esquecendo de fazer o formulário. Se não tiver formulário, não ganha presença. Não ganha ponto positivo aí na aula de vocês. Façam o formulário, não deixe de fazer. Beleza? Então o pessoal aí do CRA vai cobrar vocês direto por questão do formulário. Certo? O formulário está bem simples hoje, 2 perguntinhas básicas. No final da aula eu mostro para vocês quais são. Certo? Então não vamos perder tempo não, vamos começar a nossa aula aqui. Vamos compartilhar uma tela para a gente novamente aprender um pouquinho sobre o conteúdo de hoje. E o conteúdo de hoje é o capítulo 8 do livro de desenvolvimento pessoal para quem está acompanhando esse módulo comigo. Tá? Se eu não me engano, a TF10 é o último módulo, né? E o ATF04 ainda tem alguns módulos para frente, para ver. Beleza? Mas no capítulo 8 do livro de desenvolvimento pessoal, a gente vai falar sobre prescrição farmacêutica. Por que eu falei para vocês no começo que talvez essa aula não seria tão interessante? Porque isso daqui é de responsabilidade do farmacêutico. Claro que vocês aí, né? Espero eu que vocês terminem o curso e continuem estudando, fazer uma faculdade, um curso aí, né? Mais a parte de graduação. Então vocês, né? Quem for fazer farmácia um dia vai entender muito bem sobre essa aula. Mas isso daqui, o atendente de farmácia, quem estiver trabalhando justamente em drogaria, em farmácia, vai ter um pouquinho aí de conhecimento também. Porém, não vão poder ajudar muito, porque isso daqui é de responsabilidade do farmacêutico, certo? Mas acaba aí tendo um pouquinho da mão do atendente, vocês vão entender hoje nessa aula, certo? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a relação que tem o farmacêutico com o atendente de farmácia. Então, no caso, essa relação do chefe de vocês, que é o farmacêutico, né, o responsável pela farmácia, e o atendente. Como que essa relação deve ser? Também, né, a questão de relacionamento interpessoal, a questão aí dos conflitos, né, como é que a gente pode evitar, lembrando sempre que não tem como, onde que tem 2 ou mais pessoas, sempre vão haver um conflito, vai haver um conflito, mas como é que a gente pode pelo menos tentar evitar, certo? A aulinha de hoje vamos falar sobre prescrição farmacêutica. Então uma aula aí um pouquinho mais curta, eu juntei a aula 8 com a 9 aqui. Então capítulo 8 e 9 estão juntos nessa aula, certo? Semana que vem já é o capítulo 10. Então, juntei aí numa aula só que dá tempo de falar em 40 minutos aí para vocês. Então, olha só, segundo o Conselho Federal de Farmácia, né, uma resolução aí do próprio CFF, que é o Conselho Federal de Farmácia, é o conselho que rege toda a normativa de farmácia do Brasil inteiro, tá? Essa resolução tem, né, um número aí 586 de 29 de agosto de 2013, ou seja, quase 7 anos aí já, beleza? Dispõe atribuições clínicas ao farmacêutico. Como isso, professor? Não entendi. O farmacêutico, ele pode atuar, entre aspas, mas muito bem entre aspas, como se fosse um médico. Ele pode prescrever medicamentos, tá? Dependendo dos quais medicamentos vocês vão ver. Não é todos. Isso aí é função do médico. Mas o farmacêutico pode também ter algumas atribuições clínicas. Então vamos supor, um paciente aí, alguém de vocês, fez um exame de laboratório, por exemplo, exame de sangue. Chegou com o exame lá, o farmacêutico vai ver esse exame. Ele tem o conhecimento na parte laboratorial, tá? Nessa parte de diagnóstico. E ele ali pode até indicar um tratamento, indicar ali um medicamento, certo? Mas não, igual eu falei, não são todos. Isso aí é de responsabilidade do médico. Mas o farmacêutico tem aí uma resolução em que ele pode, né, ter algumas atribuições clínicas. Então ele pode implantar e regulamentar aí toda a parte de prescrição farmacêutica. Ou seja, ele pode prescrever medicamento. Beleza? Por isso que eu falei para vocês que é uma aula mais voltada ao farmacêutico. Mas é interessante saber, certo? Então tá aí. O farmacêutico em si, ele pode prescrever medicamentos. O documento dessa resolução que vocês viram aí, lá do Conselho Federal de Farmácia, então ele pode prescrever ali, né, medicamentos ou outros produtos para finalidade terapêutica. Então, para o tratamento ali de algum problema, algum mal, alguma doença. Não apenas medicamentos, mas às vezes um suporte de saúde. Beleza? Só que de transtornos menores.
Presta atenção, doença, a gente tem doença simples e doença grave. Nesse caso, o médico, ele é especialista em todas as doenças. Mas o farmacêutico, pela atribuição clínica dele, pela formação que ele tem também pela questão de medicação, ele pode ali, né, tratar, né, intervir em certos transtornos menores. Então, não é doença grave, doença psicológica, o tarja preta. Não, não. Você é médico, só médico, especialista ainda, se for ver. Tá? Então, tem médico hoje que é clínico, que só fez a faculdade de 6 anos de medicina, que é clínico, que nem ele pode prescrever medicamentos que uma faculdade aí, uma especialização pode. Por exemplo, um tarja preta, um psicotrópico, isso daí é psiquiatra que receita. Não é nem o médico clínico, ele não pode, ele não tem formação em psiquiatria, ele tem só na clínica. Beleza? Então, vocês podem entender que a medicina, até dentro da medicina, tem suas regras aí, suas limitações. Então, ali ele pode prescrever, às vezes, medicamentos sem prescrição médica. Então, ele sabe que aquele medicamento não precisa de receita médica. E o farmacêutico pode prescrever para ele. Tá? Muito bem. Lembrando sempre que o farmacêutico é o responsável técnico da farmácia. Ele é graduado, ele fez uma faculdade, ele tem um conselho, ele tem que fazer parte de um conselho, o Conselho Regional de Farmácia, o CRF. Tá? Então, ele paga lá anualmente, sua anuidade, para ele ser o responsável técnico, senão ele não pode atuar. Então, ele tem o conhecimento, então ele precisa também agir, né, dentro do Código de Ética Farmacêutica, saber o que é para ser feito de forma correta. Ele não pode também achar, eu posso prescrever, eu sou médico. Não, de forma alguma. E tem farmacêutico que até faz isso, viu? Acha que é porque a única farmácia da cidadezinha lá que tá, e é o médico. Até cobra consulta, tá errado, isso aí não pode de jeito nenhum. Ele não é médico, ele é farmacêutico, ele só tem algumas atribuições clínicas. Quem tem que receitar medicamento é médico, pronto. Então, farmacêutico não tem que cobrar consulta, não tem que fazer o papel do médico, então ele tem que agir dentro do código de ética. Tá? Vocês podem, né, às vezes, aí, trabalhar com alguém que tem esse perfil de querer achar que é tudo. Vamos ver como é que tem que ser feito, certo? Mas é errado. Na página 41 do livro de vocês, aqui eu vou citar alguns textos, né, alguns trechos da parte de prescrição farmacêutica. Eu canso de falar que eu odeio ler, né, coisas de ler aqui no slide. Só que, né, se faz necessário pela questão que a gente está tendo, que a gente não está tendo aula presencial. Mas, se fosse na aula presencial, vocês leriam junto comigo aqui na sala de aula. Vamos lá, eu peguei alguns trechos, tá? Olha só, o atendente de farmácia, vocês, é o profissional que trabalha sob a orientação e supervisão do farmacêutico. Vocês sabem disso. O farmacêutico é o chefe. Então, toda a supervisão, orientação vai do farmacêutico. Vocês viram isso semana passada, na parte que eu falei de relacionamento interpessoal, tá? Na relação de farmacêutico e atendente. Desta forma, as ações que contemplam o ato de prescrição farmacêutica podem ser acompanhadas pelo atendente sob a supervisão do farmacêutico. Então, nesse caso, eu vou até passar aqui, ó. No entanto, essa resolução, que é a resolução que vocês viram que o farmacêutico pode prescrever, ela vem regulamentar uma prática que já é exercida. Então, é uma prática já exercida há algum tempo nas farmácias e drogarias, que o atendente de farmácia também orienta certas medicações ao cliente. Gente, vocês vão na farmácia agora, acabou a aula, vai numa farmácia. Fala assim, ó, para o atendente, não para o farmacêutico. Assim, moço, eu tô com uma alergia. Eu tô espirrando, eu tô com o olho ardendo, tossindo. O que pode ser? O atendente vai falar, olha, pode ser uma alergia, tal. Aí você fala assim, o que você me orienta? Aí o próprio atendente fala assim, olha, eu vou te, né, orientar a tomar aí uma desclorfeniramina, que é o Polaramine, ou um fexofenadina, que é o Alegra, ou um loratadina. Então, assim, o atendente está fazendo esse papel da prescrição farmacêutica que é de responsabilidade do farmacêutico. Então, isso é uma prática que já é exercida. A gente nunca fugiu dela, ela acontece. Isso deveria ser só apenas o farmacêutico, mas o atendente também está fazendo. Então, é uma prática exercida. Mas, lembrando, supervisão e orientação do farmacêutico. Tá? Então, o atendente até pode, vocês podem, tudo bem, por conhecimento vocês até podem, desde que o farmacêutico esteja ali orientando, supervisionando. Tá? Porque às vezes vocês podem indicar um medicamento na dúvida. Tudo bem que, né, quando a gente está careca de saber, está velho de casa, a gente até sabe. Não, alergia, toma isso. Dor de cabeça, aquilo. Agora, quando é um medicamento mais específico, dependendo do caso, aí tem que perguntar para o farmacêutico. Se vocês orientarem o medicamento de forma errada,
e o paciente sofrer aí com esse medicamento, aí o bicho pega, tá? Então, nesse caso, pode sofrer sanções aí pela lei. Então, nesse caso aí, para vocês entenderem que essa prática já é realizada. Ela vem de 2013 pela uma resolução, mas ela já é feita há muitos anos atrás, desde muitas décadas atrás, certo? Para quais finalidades isso é feito? Então, por que essa resolução vem para dar ali, né, a chance do farmacêutico, para dar autoridade ao farmacêutico, prescrever alguns medicamentos? Várias coisas. Orientação sem necessidade de consulta médica. Então, por exemplo, o paciente, em vez de ir lá no médico, às vezes tem que marcar uma consulta para daqui 3 meses, ou vai no pronto-socorro, demora toda a vida para ser atendido, né? Então, pode pular esse tempo. Orientação sem necessidade de uma consulta médica. O farmacêutico também pode orientar. O que mais? Economia de tempo. Igual eu falei, 3 meses esperando uma consulta médica para que o médico chegue e fale assim, toma uma dipirona. Gente, esperou 3 meses para tomar uma dipirona. O problema se era dipirona, o farmacêutico podia resolver, né? O que mais? Evitar a automedicação. Então, às vezes a pessoa está tomando medicamento e diz assim, eu vou tomar porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu não vou no médico. Né? Eu vou demorar toda a vida para ir no médico, para quê? Eu vou tomar sozinho. Mas isso é automedicação, isso é um erro. O farmacêutico deve orientar. Olha só, não há necessidade de recorrer ao sistema de saúde. Então, o próprio farmacêutico, ele pode orientar. Então, na orientação, ele fala da automedicação, que não pode tomar medicamento, né, sem a orientação do médico ou do próprio farmacêutico. Então, as orientações em si, evita, né, a questão de ir lá no posto de saúde, economiza tempo. Então, é uma forma prática aí da pessoa saber que na farmácia tem um profissional da saúde que pode também auxiliar naquilo que o médico poderia auxiliar. Beleza? Mas eu coloco, importante, o objetivo na prescrição não é ultrapassar os limites da atuação do médico. O médico que ele é o cabeça, certo? Ele fez ali a sua graduação, ele sabe de doença, ele sabe de farmácia também, tá? Então, nesse caso, o médico, ele também acaba sendo farmacêutico, ele prescreve medicamento, ele sabe do que ele está falando. Agora, o farmacêutico, ele não é médico. Tem coisa que não tem como ele saber, ele não aprendeu, e é só o médico mesmo. Uma intervenção, alguma coisa. Certo? Pra vocês entenderem aí. O paciente sempre vai receber o tratamento apropriado. Isso do farmacêutico. Tá? Então, o profissional prescritor é o farmacêutico. Então, ele precisa dominar certos conhecimentos. Então, o farmacêutico também tem que, né, aprender mais. Tanto que existe uma pós-graduação em prescrição farmacêutica. Então, o farmacêutico, ele fez a faculdade, ele especializa em prescrição farmacêutica, se ele quiser. Então, ele tem que ter um conhecimento muito a fundo. Ele vai saber mais de medicamento, ele vai saber um pouquinho da parte de medicina, certo? Só que existem classes de medicamentos que podem ser prescritos. Não são todos. Tá? Igual eu falei no começo da aula. Não são todos. São apenas algumas classes. Tem classe que não tem jeito. Por mais que o paciente está lá, nossa, mas você é farmacêutico, que você me orientou a tomar esse medicamento. Mas dependendo do outro medicamento, somente o médico. Tá? E só com receita. Então, olha só. A Organização Mundial da Saúde, a nossa OMS, que todo mundo está careca de ouvir falar na televisão, ela fala que os medicamentos isentos de prescrição, ou os MIPs, tá? Isso aí é a sigla em inglês. Então, medicamentos isentos de prescrição, não precisa de receita, tá? São aprovados aí por quem? Pelas autoridades sanitárias, para tratar males menores. Sendo estes sem tarja. Então, os medicamentos sem tarja vermelha, tarja preta, aí beleza, o farmacêutico pode orientar. Tá? Só que na prática a gente sabe que tem muito medicamento aí que até com receita o farmacêutico prescreve. Tá? Às vezes nem tem a receita. Para que receita? Se o farmacêutico está ali já podendo vender, não precisa nem fazer a receita. Mas nesse caso, sem tarja, que é o certo, é o que a OMS, né, estipula. Porém, na prática não é bem assim. Tem muito medicamento com tarja sendo vendido aí sem receita, apenas com a prescrição farmacêutica. Alguns exemplos. No livro de vocês vai constar um monte de exemplo. Aqui eu peguei alguns deles dos mais tradicionais medicamentos que a gente tem. Tá? Então nós temos os grupos terapêuticos dos medicamentos. No meio eu vou passar para vocês, né, exemplos para o uso desses medicamentos e as observações, ou seja, o que pode ou não pode. Então, olha o primeiro. Antibiótico. Lembra que eu sempre falei que antibiótico é com receita médica? Sim. Todo medicamento antibiótico é para receita médica. Com receita médica. Tá? Então, para que serve o antibiótico? Para infecção bacteriana. Só que eu tenho ali 2 exemplos de infecções bacterianas da pele.
tá? Bactéria da pele mesmo. Então, vamos supor, num ferimento, eu ralei meu braço, queimei. Então, eu tenho que passar um antibiótico para evitar a contaminação de bactéria na pele. Olha esses dois exemplos, a bacitracina e a neomicina. Esses dois antibióticos aí podem, olha lá, permitidos, podem ser prescritos por farmacêuticos. Não é necessário ir ao médico. Só que só esses dois. Quantos antibióticos existem? Amoxicilina, penicilina, né? O que mais? Tem um monte aí de antibiótico. Esses precisam de receita e do médico. Agora, esses dois aí, pode ser só farmacêutico. Porque são antibióticos que, sim, tarja vermelha. Tá vendo que aqui a tarja vermelha entra? A OMS estipula sem tarja, mas aqui é tarja. Mas nesse caso aqui, bacitracina e neomicina pode ser prescrito pelo farmacêutico. Tá? Só que infecções só da pele. Outras infecções, urina, garganta, só médico. Antialérgicos. Então, o que é uma alergia aí? Alergia, coceira, coriza, rinite, ardor, todos os sintomas de alergia. Certo? Qual que o farmacêutico não pode prescrever? Aqueles que são os corticoides. Uma classe de antialérgico corticoide. Esse só o médico pode. O restante, o farmacêutico pode. Então, por exemplo, polaramine? Pode. Alegra? Pode. Loratadina? Pode. O farmacêutico pode. Eles são de tarja vermelha. Está lá. Venda sob prescrição médica. Mas a resolução autoriza o farmacêutico a também prescrever. Então, eu não preciso ir no médico para ele me receitar um polaramine. Não preciso. Eu posso muito bem, eu simplesmente ir sozinho lá e falar assim, olha, ô farmacêutico, eu estou com uma alergia, estou com coceira, rinite, ardor, coriza. Então vamos tomar aí uma fexofenadina, que é o Alegra, por exemplo. Beleza. E aí? Ele pode prescrever, eu não sei do médico. Só que isso também é feito pelo atendente, porque já é uma prática recorrente. Entenderam? Então vocês vão acabar tendo essa possibilidade de poder orientar, olha, toma esse, toma aquele, seria melhor tomar aquele e tal. Mas sob supervisão do farmacêutico. Beleza? Anti-inflamatórios. Então, a lombalgia, torcicolo, inflamação de garganta, a dor muscular, as tendinite da vida, né? Distensão, hematoma, tudo que é inflamação. Então, nesse caso, quais são permitidos? O farmacêutico pode orientar. Eu tenho naproxeno, ibuprofeno e o cetoprofeno. O restante é só com receita médica. E ainda assim tem farmacêutico que vende. Tá? Vitória Cristina está perguntando o seguinte, ó, professor, anticoncepcional também pode dar sem receita médica, né? Sim. O que é um erro, no meu ponto de vista. Tá? É porque vocês não tiveram aula de anticoncepcional comigo, que é lá no módulo 3, atendente de farmácia. Mas eu costumo falar que o anticoncepcional ele é grave. Ele é um medicamento muito grave aí para as mulheres que não vão no médico fazer um exame antes. Porque existe um problema do anticoncepcional, que é o seguinte. Existe uma doença chamada trombofilia, que é onde o sangue engrossa na corrente sanguínea, né? As plaquetas aumentam, o sangue engrossa. O risco de ter um coágulo de sangue é muito alto. Nesse caso, o anticoncepcional, dependendo da formulação do anticoncepcional, a mulher é susceptível a ter mais risco à trombofilia, dependendo do anticoncepcional. Eu tenho um caso. Uma amiga da minha noiva, ela faleceu com trombofilia, porque ela começou a tomar anticoncepcional sem ir no médico, simplesmente chegou na farmácia e falou, olha, eu preciso de anticoncepcional, eu vou começar a tomar agora. Aí o farmacêutico, olha, toma esse. Né? E aí? Aí nesse caso, ela teve trombofilia, o sangue engrossou, deu coágulo de sangue, foi no pulmão, teve uma embolia pulmonar, faleceu. Então, nesse caso, o certo é ir no médico fazer um exame antes, mas muitas mulheres não vão. E pela questão do anticoncepcional não ser obrigatório receita, no qual eu sou, né, defensor de que tem que ter receita, a mulher tem que ir todo mês do médico pegar receita de anticoncepcional. O certo é isso, tá? Para fazer um exame, um check-up. Então pode ser algum problema sim. Mas o farmacêutico também pode prescrever. Tá? Eu não coloquei aqui, mas também faz parte. Beleza? Então olha só os anti-inflamatórios. Ó, só os permitidos são esses aí. O restante, diclofenaco. O que mais? Sei lá, um bom aí, nimesulida. Tá? Isso seria por receita médica. Mas na prática, ainda assim, tem farmacêutico que libera. Mas não pode. Né? Mas olha aí, os permitidos são só esses 3. E analgésicos e antitérmicos, os clássicos aí, né? Vamos colocar
Dipirona, paracetamol, são irmãos um do outro praticamente. Então, dor de dente, dor de cabeça, dor abdominal, enxaqueca, sintoma de gripe, febre. Permitidos, todos. Analgésico antitérmico, todo farmacêutico, todo atendente pode. Menos os narcóticos. Tem medicamento aí analgésico que tem junto, né, uma formulação narcótica ali. Então, nesse caso, não pode, porque aí é só receita médica, porque pode viciar. Então, narcótico, né, tem um princípio ativo que é um narcótico. Nesse caso, junto com o medicamento. Codeína, por exemplo. A codeína tem paracetamol, mas também tem a questão da codeína. Então, Paco. Já ouviram falar do medicamento Paco? Então, aí também não pode. Aí, nesse caso, é só com receita, porque é um medicamento narcótico aí, entorpecente, vamos falar a verdade, né? Pode causar aí, pode causar dependência, certo? Codeína, não sei, é uma curiosidade para vocês aqui, a codeína é um medicamento, é um princípio ativo. A morfina também, são analgésicos muito potentes. Então, sim, analgésico é aquele que tira a dor. A morfina é o maior que tem. A morfina é o analgésico mais potente que tem. Até que na guerra, né, quando a pessoa está na guerra, já viram o filme de guerra? Leva um tiro, arranca um braço, arranca uma perna, vai um médico lá, um capacete médico lá, joga morfina para tirar a dor. Né? Porque a dor é tão imensa, mas a morfina vai lá só para tirar a dor. A única coisa que, né, vai tirar a dor se a morfina não resolver, eu costumo falar que é a morte. Né? Porque se nem a morfina tirar a dor, a morte vai tirar. A morfina e a codeína são irmãs da cocaína, que é uma droga, um entorpecente. Tá? Então a cocaína é uma molécula diferente lá, não lembro se é um carbono, um hidrogênio, diferente da codeína, que também tem um oxigênio a mais lá na morfina. Então, tá vendo como é que é junto? Uma droga, a cocaína, ela é irmã da morfina, que é um medicamento. Tanto é que a cocaína vicia, a morfina vicia, a codeína vicia. Tá? Então, por isso que é só médico que pode receitar isso sob controle especial. Certo? Logística da aplicação de um atendimento na prescrição farmacêutica. Então, por exemplo, como é que é essa logística aqui? Vamos entender um pouco ela. Deixa eu só tirar minha tela aqui de cima. Isso. Então, o paciente solicita um medicamento com sintoma. Chega lá e fala assim, ô farmacêutico, eu tô com muita dor aí, né? Eu tô espirrando, eu tô com coceira no olho, eu tô tosse, vermelhidão. Então, beleza, solicitou um medicamento. Então aí o farmacêutico meio que faz uma avaliação, uma entrevista. Olha, você está há quanto tempo assim? Né? Vamos ver como é que estão seus sintomas aí, quanto tempo você está espirrando, quanto tempo está com a coceira, quanto tempo está com a dor, né? O que você comeu, tudo. É uma avaliaçãozinha. Então aí o farmacêutico já meio que faz um papel do médico, aquela avaliação lá. Aí ele vai pensar o seguinte, esse paciente, eu não vou conseguir resolver o problema dele, eu não estou apto a resolver, porque esse aqui é só médico. Necessita de atendimento médico? Se o farmacêutico achar que sim, ele vai encaminhar para o médico. Se ele falar, não, eu consigo resolver pela prescrição, o que ele vai fazer? Falar, não precisa de atendimento médico? Então, ele vai selecionar a terapêutica adequada. Ou seja, ele vai orientar uma medicação. Ó, você pode tomar isso. Ó, você pode tomar isso aqui, tomar aquilo. Tá? Então, ele vai orientar para ter um certo autocuidado. A orientação, olha, você vai tomar isso daqui, mas cuidado, não toma com, sei lá, comida, bebida, toma tantas vezes, fica de olho nos sintomas, tá? E nisso ele vai acompanhar o tratamento. Então, por exemplo, tem até caso de cliente que volta na farmácia porque o farmacêutico está acompanhando esse cliente. Então, por exemplo, daqui uma semana você volta para a gente ver se os sintomas melhoraram. Aí daqui uma semana eu volto, tomei o medicamento, volto. Não melhorou. Ele pode pensar em mim, né, vai para o médico. Ou, né, tentar mais um pouco com o medicamento que ele me prescreveu. Tá vendo como é que o farmacêutico ele tenta assumir essa responsabilidade do médico? Tá? Então, nesse caso aí, ele pode. Não em certas situações. Tá? Mas nesse caso aqui, para males menores ou males pequenos, aí beleza. Aí ele pode. Belezura? Tudo bem. Passar rapidinho aqui, ó. A gente viu sobre prescrição farmacêutica. Agora eu vou falar um pouquinho de atenção farmacêutica para vocês. Isso aqui é bem curtinho, bem rapidinho. Tá? É mais ou menos quase a mesma coisa da prescrição. A prescrição é quando prescreve. Né? Ali o medicamento, tá, orienta. A atenção é essa atenção dada. É engatar ali na questão do tratamento do paciente. É dar a atenção necessária, entendeu? Toda a questão de dúvida do cliente. Então vamos lá. Então na página 49, eu também peguei aqui alguns trechos que falam o seguinte.
Então, a farmácia, como estabelecimento da saúde, ela vai oferecer ali vários serviços a seus clientes, vocês sabem disso. Dentre eles, tem a atenção farmacêutica, que deve ser aplicada pelo profissional farmacêutico com auxílio do atendente. Então, esse serviço, qual que é o objetivo dele? É a provisão irresponsável, ou seja, a orientação responsável da terapia medicamentosa. Então, ou seja, uma farmacoterapia responsável, orientar o paciente que ele tem que ser responsável pela terapia dele, pela medicação que ele está tomando, pela quantidade, dele obedecer certinho, tá, as dosagens, tudo isso. Para quê? Para que obtenha resultado, o cliente tenha um resultado. E a farmácia também tem um resultado. Então, é uma via de mão dupla. A farmácia orienta de forma correta, o paciente toma de forma correta, o paciente fica satisfeito com a farmácia, então a farmácia e o paciente agiu de forma correta. Tá? Diante disso, a atenção farmacêutica possibilita ações do farmacêutico e gera resultados aos pacientes. Então, a farmácia, igual eu sempre falo, não é um simples dispensador de medicamento. Ali também existe uma atenção farmacêutica. Tá? Então, uma atenção dada ao cliente. Então, vocês podem até exigir isso do farmacêutico, certo? Essa atenção necessária. Aqui, eu vou falar rapidinho, ó. Quais são os resultados? Por exemplo, então, essa atenção farmacêutica, ela pode identificar problemas relacionados a medicamentos, que a gente chama de PRM. Então, por exemplo, o cliente chega na farmácia e sempre se queixa de que o medicamento não está fazendo efeito, de que o medicamento não está legal, ele precisa trocar. Só que aí vem a atenção farmacêutica. Aí o farmacêutico vem, o atendente vem e fala o seguinte, vamos aqui fazer uma linha do tempo. Como é que você está tomando esse medicamento? Você está comendo alguma coisa junto? Você está tomando com alguma coisa junto? Tá? Você tomava isso antigamente, fazia efeito. Então, identificação de algum problema relacionado ao medicamento. Pode ser que o medicamento está sendo tomado de forma errada, está dando algum problema. O que mais? Acompanhamento da terapia medicamentosa. Então, a atenção farmacêutica acompanha a terapia. Lembra que eu falei agora mesmo lá naquele fluxograma? Então, o farmacêutico ele pode acompanhar essa terapia do cliente, tá? Acompanhar à distância, ligar, olha, tá tomando certinho? Como é que tá? Tá se sentindo bem? Beleza? Verificar a efetividade do tratamento. Então, a atenção farmacêutica verifica também se esse tratamento está sendo efetivo, tá? Então, se esse tratamento aí está realmente fazendo efeito para o cliente. Intervenção para a solução de problema. Tem algum problema? Então, a atenção farmacêutica ela pode vir para intervir na solução de algum problema, mudar alguma coisa, dar alguma orientação mais específica. Orientação em caso de reação adversa. Então, o cliente liga, olha, está dando uma reação adversa assim, assim, assado. Meninas, toma anticoncepcional, costuma engordar um pouquinho. Vocês vão lá na farmácia e perguntam para o farmacêutico. Então, existe uma atenção farmacêutica em relação a isso. Ele vai explicar, ele vai tentar acompanhar vocês. Cura da doença. Então, o objetivo aí, cura da doença, a gente sempre busca uma cura, então verificar se está existindo essa cura. Eliminação ou diminuição dos sintomas, se pelo menos aqueles sintomas estão diminuindo, ou se eu estou eliminando esses sintomas, febre, dor, está diminuindo? Estou eliminando? É uma atenção farmacêutica. Diminuição do processo da doença, não deixar ela evoluir. Então, por exemplo, uma simples inflamação de garganta, uma garganta arranhando. Se eu deixar, ela vai se tornar uma infecção de garganta, uma faringite. Então, eu posso cessar isso antes, graças à atenção farmacêutica. Prevenção de doença, claro. A atenção farmacêutica sempre vem a prevenir também doenças. Não fazer tal coisa, evitar tal coisa, tudo isso. Então, é uma atenção farmacêutica. A mesma coisa se a gente parar para pensar na pandemia. Como é que a gente previne? A gente previne pelas atenções que a gente sabe que está acontecendo. Então, por exemplo, não sair de casa, usar máscara, sair só quando é necessário, não cumprimentar as pessoas. Então, o que o governo faz? A OMS está fazendo uma atenção mundial perante a doença, informando para a prevenção e a parte vai da gente. O paciente se beneficia com esse serviço. Por quê? Porque aí o paciente tem facilidade de comunicação com outro profissional, ele pode conversar com o farmacêutico à vontade. Não é aquela questão, eu vou no médico, o médico é chato, nossa, o médico é difícil, eu vou uma vez só no médico. Ele pode conversar com o farmacêutico, ele tranquilo, com o atendente. Então tem essa comunicação. Existe uma maior confiança na exposição de problema. Tem coisa que às vezes a pessoa não vai expor para o médico, mas expõe para o farmacêutico. Olha que bacana. Tem mulher que vai no ginecologista e às vezes não expõe o que ela tem para o ginecologista, que é o médico, mas expõe para o farmacêutico ou para a farmacêutica, para o atendente ou para a atendente.
Esclarecimento de dúvida. É óbvio, você tem uma dúvida, vai lá na farmácia para você ver. Tem sempre alguém que vai auxiliar. Eu, por exemplo, semana passada, fiquei mal, né? Sábado passado, domingo, eu estava quase entrando na estatística da Covid aí. Eu estava mal semana passada, não parecia, mas domingo deu uma febre, uma tosse, uma falta de ar. Falei, ixi, estou com Covid. Fui na farmácia. Falei, vou conversar na farmácia aqui. Fui numa farmácia, não era aquela que me trataram, né? Lembra que eu falei que eu fui numa farmácia aí que não estava muito legal? Então, fui numa outra. Nossa, aí sim o atendimento lá foi top. Farmacêutico, não, me fala seus sintomas, o que você está sentindo, tal. Ele explicou, olha, pode ser devido a tempo, né, calor, baixa umidade. Você não está tendo aí sintomas clássicos de Covid. Você tem uma falta de ar, mas isso é normal para quem tem alergia. Então, apareceu, né, tudo isso, tal. Tem um medicamento X aqui, ele me passou o fexofenadina, que é o Allegra. Tá? Aí, beleza, então ele me tirou dúvidas. Olha que bacana. Isso é uma atenção farmacêutica. Redução dos problemas com o medicamento. Então, estou tendo um problema com certos medicamentos, eu posso reduzir esses problemas, eu paro de tomar, porque a atenção farmacêutica veio para me orientar. Maior segurança e eficácia, então o paciente pode se sentir mais seguro no tratamento, ele pode até fazer o medicamento agir de forma mais clara, tá? Melhora na saúde. Claro, quem vai na farmácia quer melhorar de saúde. Se eu tenho uma atenção farmacêutica, isso vai acontecer. E também beneficia a farmácia. Tá? Por quê? Porque a farmácia tem informação do cliente, tem um banco de dados desse cliente. A farmácia, né, tem uma maior confiança no paciente. Então, assim, a farmácia em si tem confiança no paciente e o paciente tem confiança na farmácia. Então, é um elo que junta ali, né? Maior fidelização de consumidores. Então, a farmácia, ela fideliza aquele cliente porque eu dou uma atenção, tá? Eu sei ali, por exemplo, essa farmácia que eu fui, a chance de eu voltar é grande. Né, se eu tiver um problema aí. Agora, naquela outra lá que a mulher nem olhando minha cara, não volto mais. E aí, quem vai sair ganhando? Venda de produtos agregados após a consulta. Então, por exemplo, eu vou lá na farmácia, eu compro lá algum medicamento, tem atenção farmacêutica, tal, mas eu estou na farmácia, opa, eu vou comprar aqui um shampoo, eu vou comprar aqui uma pasta de dente. Não sei, eu vou comprar aqui, eu tenho um chocolatinho, se for ver. Então, eu ainda acabo levando alguma coisa que isso para a farmácia é uma beleza. Tá vendendo? E eu, né, ver que a farmácia é um estabelecimento da saúde. E a farmácia também ser reconhecida como estabelecimento da saúde. É tipo um braço do hospital. Tá? Então, nesse caso, um estabelecimento aí da saúde. Ufa, falei demais, né? Essa aulinha, eu sei que ela é meio teórica. Meia não, ela é inteira teórica. Então, a gente viu sobre atenção farmacêutica aqui agora. Tá? Semana que vem eu vou falar de farmácia popular. Esse programa do governo que é muito legal vocês entenderem. Muita gente nem sabe o que é isso. Sabia que tem medicamento que vocês podem pegar até de graça? E outros com até 90% de desconto? Professor, eu pago R$10. Você pode pagar R$1 no medicamento. Tá? Então vocês vão ver quais são os medicamentos e como que vocês podem entrar nesse programa aí. Farmácia Popular. Beleza? Beleza. Vou tirar o compartilhamento de tela aqui. Pessoal, falta 2 minutinhos para acabar o Zoom. Não vou nem ligar o microfone de vocês, não. Só para lembrar, vocês têm formulário. Tá? Então, responda o formulário para mim, por favor. Cadê o formulário? Aqui. Ó, vou mostrar aqui o formulário para vocês rapidinho. Olha aí, o formulário está na tela. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu só tirar aqui o vídeo. Turma 1904 mais 1910, sábado, 11 horas, aula de hoje, 11/7. Aula 8 e 9. Eu dei 2 conteúdos hoje. Eu dei prescrição farmacêutica e atenção farmacêutica. Tá? São 2 assuntos aí um pouquinho chatinhos, mas importantes, tá? Vão colocar o nome completo de vocês, não ponha só o primeiro nome, põe o nome completo. Vou colocar o meu, vocês vão colocar o de vocês. Selecione a turma 19ATF04 mais 19ATF10, botão próxima. Vão aparecer 2 perguntinhas. Uma de prescrição farmacêutica e outra de atenção farmacêutica. Tá? Respondam rapidinho, já mandam para mim, que eu já fecho aqui a presença de vocês. Beleza? Dá um joia para mim aí. Muito bem, pessoal. Olha, agradeço muito a participação de vocês, certo? Agradeço bastante. Façam o formulário. Tiverem dúvidas aí, manda para mim no particular, manda no grupo, tá bom? Semana que vem vai ser uma aulinha mais gostosa de se aprender, né? Hoje foi mais teórica um pouco, mas semana que vem tem mais um assunto mais legal aí, beleza? Manda as dúvidas que tiverem e se, né, qualquer coisa acontecer aí, por favor, me informem, beleza? Bom final de semana a todos vocês. Ótima semana. E até sábado que vem, se Deus quiser. Beleza? Gente, fiquem com Deus. Um abraço. Até lá.